Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Zuga TV. E pela primeira vez, nesse novo formato, com uma nova parceria do Zuga TV, Bruna Barros aqui com a gente, diretamente do Reinos, para começar um novo projeto aqui na Zuga TV, chamado Zuga Culture. Você falei bem o inglês, tá bom? Tá ótimo. Pronounce, tá bom? Tá, então passou aqui no Pronounce. Malta, como a gente sempre diz, né, a ideia aqui é a gente conseguir aproximar as culturas, né, tanto do Brasil como de Portugal. Hoje a gente vai tentar aprofundar um pouco mais na cultura portuguesa. Já aprofundamos bastante com a Bruna nos nossos episódios do podcast, mas a gente viu foi tão boa a repercussão dos episódios que a gente resolveu trazer a Bruna para um projeto aqui, né, Zuga e Reinos, para falar um pouquinho de alguns tópicos, com um pouquinho mais de profundidade, né, com a experiência aí da Bruna, mais dúvidas assim minhas e de vocês. A gente está fazendo esse primeiro episódio gravado, mas a ideia é que a gente comece a fazer live em algum momento, ou faça esse episódio depois, separe para as perguntas. Então, já qualquer feedback, qualquer indicação, recomendação, já coloque nos comentários para a gente. Mas pronto, sejam muito bem-vindos ao Zuga Culture, que é uma parceria junto com a Bruna Barros, diretamente do Reinos. Quer falar um pouquinho do Reinos, Bruna? Eu nunca me canso de falar dele, não é? Ora bem, o Reinos já tem 2 anos. Começou, não digo que começou com uma brincadeira, mas começou mais no sentido, portanto, de ver no que poderia dar. É um seguimento de um pensamento de uma constante de estar sempre a dizer um sabias que, sabias isto, e então eu pensei aliás, foi sugerido até, em criar uma página em que realmente eu pudesse dizer o sabias que, mas a nível mais geral. É uma página centrada na arqueologia, dada a minha formação, mas também de história e curiosidades a nível arqueológicos e históricos, mas mais focados a nível de Portugal. Porque acho que há muitos mitos e há muita riqueza histórica a nível português que não é conhecido a nível nacional, mas também a nível internacional. Acho que há uma falta de conteúdo simples, mas científico, a falar sobre o nosso Portugal, que é um país riquíssimo a nível de cultura, mas depois também também tem conteúdo a nível da influência portuguesa, tanto das colónias, tem alguns posts sobre o Brasil, terá mais ainda. O Zuga iria ter um episódio sobre o Brasil, mas não teve um episódio sobre o Brasil, ele passou para a Segunda Guerra Mundial, mas não há problema, a gente irá lá e quem sabe com o Zuga Culture iremos tocar em todos esses pontos e realmente se tiverem sugestões, deixem que nós iremos aprofundar o tema, sempre com a base científica, sempre com uma base de rigor, porque realmente acho que tanto um país como o outro têm uma história riquíssima e merecem isso mesmo. É isso. E eu estava aqui já, ó, já uma parceria Zuga TV e Reinos. E nosso primeiro episódio, vou ler aqui para não errar: Simbologia das moedas e notas do euro em Portugal. Não poderia ser mais curioso saber sobre essa cena, a história, do porquê de algumas imagens, né, nas notas, né, e nas moedas. Vai ser bem interessante conversar sobre isso. E acho que, se quiser também dar um resumo, Bruna, da importância, né, das moedas na história do mundo, também para Malta. Sim, este tema é um tema particularmente interessante para toda a gente, porque quem é que não gosta de dinheiro, não é verdade? Exato. Mas eu acho que muitas vezes nós não temos noção de realmente o que o dinheiro significa ou até da simbologia do euro. O euro em si tem bastante simbologia. Quando realmente as pessoas começaram a mexer no euro, notaram que havia moedas diferentes, porque cada país tem a sua simbologia. Os símbolos não são aleatórios, passaram por uma série de estudo e design e de seleção. Mas o que é que as moedas nos podem, a importância das moedas no mundo e o que é que as moedas nos podem dizer até hoje? Uh, Logo, o primeiro passo é que é um símbolo monetário,
é de trocas comerciais, é um símbolo também de poder, pois vemos isso tanto na riqueza que as pessoas podem ter, como na mensagem que as moedas têm, nos símbolos, nos retratos que muitas moedas têm, como por exemplo, podemos ver moedas que têm imagens de imperadores, de Sim. monarcas, de cruzes, por exemplo, que muitas já estão ligadas ao Vaticano. Também é um símbolo de legitimidade, porque não era qualquer pessoa que poderia cunhar uma moeda. Aliás, nos monarcas, muitos monarcas faziam a questão de cunhar, porque realmente era um símbolo do seu poder régio. O que é Também cunhar? Cunhar é como fosse o cunhar é é, exatamente cunhar, é bateres a moeda, bater. Tá bom, tá bom. é fazeres a moeda, isso é cunhar moeda. Tá. Antes era feita a batida de martelo, e poderíamos estar aqui bastante tempo, mas para simplificar, também temos moedas em que realmente no Império tinham imagens de deuses. No Ok. período cristão também vemos a cruz de Cristo, que está relacionada com a ordem militar. As moedas também podem ser uma forma de romper com ideias anteriores. Por exemplo, quando passamos do Império Romano cá em Portugal e entra o período visigodo com os suevos e os alados, eles cunham moeda. Ah, Hum, também temos essa simbologia quando deixamos de ser uma monarquia, a república cunhou moeda. E também temos uma ideia com as moedas da estética que se usava na altura, porque poderiam ser estrelas, podiam ser cruzes, podiam ser estalistas, podiam ser deuses, e é muito do gosto e da mensagem que se queria passar. E também temos outro ponto bastante importante, que é numa escavação é possível descobrir ou relacionar, claro que isto não é assim tão arbitrário, não é assim tão fácil, mas uma moeda pode dizer o período em que realmente a pessoa poderia viver, porque pela imagem do imperador é possível colocar o sítio ou a estrutura. Claro que depois é preciso mais fatores que possam corroborar isso, mas é possível também identificar um período histórico através de uma moeda. Por isso, as eu tô moedas são bastante importantes. eu tô pensando aqui que, na verdade, a moeda é uma das melhores formas de propaganda, né, porque por isso que acho que você falou que os imperadores adoravam ter a sua imagem ali, porque todo mundo manuseava e o tempo todo você estava vendo a cara, né, o rosto ali de um imperador, né. Sim, não tem só a ver o que gostavam de ter, mas tem a ver, por exemplo, no Império Romano, o Império Romano era vastíssimo. Poderemos só analisar o facto a sede de termos o Império Romano em Roma, mas também tinha de chegar na Península. A distância de Roma à Península é bastante grande. Muita Sim. gente não via o imperador nunca, mas sabia Ah, legal, quem era. Sim, É uma forma, e também é uma forma de se perpetuar no tempo, é quase sim, como um monumento. sim, verdade. Não é só o valor económico, é toda uma série exatamente de propaganda e de simbologia e de poder, basicamente, Sim. que as moedas, o dinheiro em si tem. Quando você diz o imperador em Roma, na península, a península é aqui em cima de Portugal, aqui essa península aqui não? A península é Portugal e Espanha. Ok, Este aquela bocado de parte terra que está aqui o é a final da península. Europa, né? Sim. Sim, Tá, exatamente. boa. Mas, Esse lado. podemos ir a outros pontos do império, a este, porque realmente é bastante afastado. Sim, faz sentido. Boa. E pronto, e aí já aqui trazendo a dúvida de um brasileiro, eu ouço muito os portugueses falando de um tal de escudo. Ah, porque no escudo era melhor, ou quando a gente tinha o escudo não sei o quê. O escudo era a moeda anterior ao euro? Exato. O escudo era a nossa moeda anterior ao euro. É a moeda em que vai aparecer com a república, porque Ah, antes era o ok. real. E realmente o escudo ficou durante bastante tempo, aliás, passa vem da república, passa por Estado Novo e só vai acabar com o euro. Depois o euro traz uma nova conversão, por isso é que as pessoas dizem que no escudo tudo era mais barato. Sim, Mas isto também tem um bocadinho a ver com a inflação, portanto, isto tem a ver também um bocadinho com a economia. Mas o escudo era algo português, era algo nosso, não é? É como o sim. real,
para vocês. Agora, se É isso. aparecesse uma moeda do nada, vocês não iam deixar de ter carinho por uma moeda que vocês, desde pequenos, que aprenderam a manusear, não é? Exatamente, Então é. as pessoas têm um carinho por escudo. Agora, se calhar não tanto, mas aquelas pessoas assim mais de idade ainda se lembram do escudo e ainda lhes diz alguma coisa. Boa. E estou curioso aqui, vamos ver como é que era o escudo. Eu nunca vi, nunca abri. Estou deixando aqui mesmo para ter esse primeiro impacto aqui. Vamos lá então. É isso daqui? Eram os escudos? E são as Ok, notas de escudo. E são bastante diferentes das do euro. São verdade. muito mais, eu acho que são mais ricas a nível simbólico, mas Sim, lá está, são muito portuguesas. Porque os símbolos, temos os brasões e temos uma série de personagens, e depois as cores também são diferentes, também são vivas, eu acho que, verdade, é. se não estou em erro, as notas de escudo eram um bocadinho maiores que as do euro. Ah, E depois temos o apogeu nas notas, vemos o apogeu das personagens, dos descobrimentos, o que que é o que apogeu? o momento alto. Eles Ah, aqui ok. nas notas A máxima. destacam bastante os descobrimentos. Temos o Infante Dom Henrique, o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias. O Infante Dom Henrique é o impulsionador dos descobrimentos, o Vasco da Gama que chega à Índia, o Bartolomeu Dias, que é o que passa o Cabo Bojador, o último cabo da África, e torna o Cabo Bojador, que é o primeiro da África, e depois passa o cabo em baixo, que esse já é outro. E temos o Pedro Álvares Cabral, que chega ao Brasil, o Vamos João lá Barros, então. Para eu saber aqui, Vasco da Gama quem é? que chega à Índia. Não, aqui nas notas, nas notas. É o das 5.000 escudos. Ah, Vasco da Gama esse aqui, ok. Você disse Pedro Álvares Cabral. Tá onde ele? Uhum, é o de 1.000. Ah, o de 1000 aqui do lado dele, boa. E aí o primeiro ali de 10.000, quem é? É o Infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, ok. De 2000, É o Bartolomeu Dias. esse foi quem você falou? Esse eu nunca ouvi falar. O Bartolomeu Dias é o que passa o Cabo Bojador. É o primeiro cabo que os portugueses conseguem vencer quando saem. Ah, boa. É o primeiro, é o que faz o bocadinho da África. É Ah, quase a ok. primeira curva. E na Nunca nota de ninguém tinha 500 passado. escudos? Ah, A de 500 escudos não está ligado aos descobrimentos como aos outros, não é aham, navegador. E é o autor das décadas. São passagens que ele escreveu focadas na expansão ultramarina portuguesa. ok. E também ele também foi pioneiro na gramática portuguesa, isto tudo no século XVI. Eu Caramba, creio que ele está incluído aí porque realmente teve a ver com a expansão ultramarina a nível escrito, mas faz sentido ele estar representado. Não é um navegador como os outros, mas sim. Mas de alguma forma também tem uma influência absurda, né? Que top, também foi demasiado importante, não é? E está relacionado aos descobrimentos. top. E aí vamos passar para as moedas então? Também nunca vi as Agora moedas, vamos vamos às lá. moedas. Eita, diferentes, hein? São muito diferentes, não têm, É, eu acho que não têm nada a ver. Há nada a quem ver, diga né? que são mais bonitas que as do euro. Isso depois é gosto, é muito gosto, mas volta a ser muito pessoal. As moedas voltam a ser muito pessoais. E Sim, têm elementos que uma pessoa olha e praticamente identifica como portugueses. Se virmos a nau, na de 50 escudos, se virmos a de 20 escudos, a bússola, também verdade, temos é. isso. Depois vemos o brasão, são coisas muito portuguesas. E temos dois personagens aqui também, né? Vou até dar um zoom aqui, Uhum. ó. Quem E são temos esses duas últimos dois aqui? personagens. Então, na de 100 escudos é Pedro Nunes, que foi um Ok. matemático do século XVI. Ele aparece no padrão dos descobrimentos. Ele não é, ele deveria de ser mais conhecido do que é. Ele foi mesmo bastante bom. E depois na de 200 temos Garcia da Horta, que foi um importante médico do século XVI. Inclusive o nome dele, ele dá, entre aspas, nome a um hospital em Almada, que é o Hospital Garcia da Horta. Ah, legal.
Ele foi muito bom mesmo a nível da medicina e fez imensas descobertas. Poderíamos ir dissecar, mas fica para o próximo episódio. Não, tem um episódio só de Garcia da Horta. Vamos fazer. Quase que dá para fazer um episódio dos 2, do É, Pedro também do Nunes matemático e também é. do sim, sim. Que top. Pronto, mas aí, ok, escudo, de repente, quando que muda aqui? E vou até tirar aqui para a gente falar um pouquinho. Chegada do euro em Portugal, quando acontece, Bruna? Então a chegada mesmo do euro chega em 2002. Ok, É quando começamos realmente a mexer nas moedas e nas notas, é aí que entra. boa. E depois ainda teve um período que as pessoas podiam devolver e bastante longo. Acho até há pouco tempo ainda se falava sobre devolver notas, creio eu. Agora não Aham. sei se ainda será possível, mas É, até há pouco tempo falava-se sobre isso. isso parecido um pouquinho com o Brasil 94, eu acho que o real, que está até hoje, mas pelo que eu ouço, né, dos meus pais falarem, a gente teve aí um período, acho que de 20 anos, o tempo todo trocando notas, e pela última vez, em 94, essa eu ainda lembro, porque eu ia na escola para comprar e tinha que fazer a conversão. Espera aí, R$ 1 valia eu não sei quantos. Agora eu já não sei o que era a moeda anterior do real. Mas pronto, era a conversão toda e era aquela confusão. Imagino que 2002 tenha sido uma confusão por aqui, né? Sim, Escudo para depois lá. e depois, também tinha a questão também tinha muita questão da conversão, em que as pessoas ainda hoje, se falares com algumas pessoas, eles vão-te dar a conversão, eles guiam-se por a anterior, o que não é muito fidedigno, porque já não tens a outra moeda. Mas eles falam muito, ainda falam-se muito sobre isso. Isto no tempo do escudo era X, por isso é que eles dizem que no tempo do escudo era muito melhor e dava para comprar muito mais coisas. É Sim, nesta conversão que eles, ok. que eles baseiam. Mas pronto, então o euro chega 2002 cá em Portugal. Ele Uhum. já está em outros países também, né? Ele foi, não foi, a mudança não foi para toda a Europa ao mesmo tempo, né? Pelo que eu percebi, pouco que eu sei, né? Faseado em alguns países foi sendo colocado e não foi todo mundo ao mesmo tempo, correto? Sim, depois tens o período de adaptação, agora também não estou totalmente, mas sim, depois tens o período de adaptação, depois também as moedas não são retiradas, o escudo não é retirado logo, Sim. para as Ainda pessoas também, ainda se pode usar, né? Escudos, ainda pode trocar, sim, sim. Boa, não é logo, acaba por não ser logo imediato, não é? Porque as pessoas também tinham que se habituar claro. à moeda nova, não é? E são bastantes anos a estarem ligadas a uma Sim, moeda, não é? Não é propriamente fácil. Deixa-me sim, só fazer aqui uma ressalva. Eu realmente, a primeira vez eu estava certa. O Bartolomeu Dias passa o cabo das tormentas e não sim. o bujador. Eu estava certa, eu corrigi, mas eu estava certa, que Ok, é o último, é mesmo o último cabo. Eu estava pronto. certa no primeiro e retifiquei mal. É quase Pronto. como as perguntas do Joker que tu retificas e depois erras e perdes o prémio. Estava certo na primeira, pronto. Mas então, chegada do euro em Portugal, aqui a gente já tem algumas imagens, né? E aí é a imagem do 5 cêntimos, né, de euro, com várias imagens aqui. O que é isso, Bruna? Aliás, as dos 5 é a 2 e 5 cêntimos. Elas depois são, entre aspas, agrupadas. Ah, ok. E isto realmente é o que eu digo. As pessoas diziam que eram muito mais bonitas, as outras, porque realmente uma pessoa olha e percebe praticamente logo, e aqui Sim, tu olhas e não percebes particularmente o que é é. verdade. Podes perceber que é uma cruz e aí diz Portugal, mas não chegas muito mais e depois vês os castelos, vês as estrelas, mas eu se te perguntar o que é, ao certo, Várias coisas ao mesmo tempo, realmente. se passares para as outras, eu creio que vais ficar com a mesma noção. 50 cêntimos também, né? Muita coisa aqui atrás. Aqui tem um nome, né? Portugal. Ah, no meio aqui tem um Portugal. É.
finalmente a de €1. A de €1 é bem parecida com a de R$ 1 no Brasil, a nova moeda. Muito, muito parecida. Inclusive, algumas vezes aqui em Portugal, eu vim do Brasil com as moedas e sem querer já quase passei com o real, como o euro. É muito, 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 são muito parecidas. O símbolo também aqui, né, bem diferente, né. E não tem muito relacionado nada muito relacionado com Portugal especificamente, né, como o escudo tinha, né, Bruno? Uhum. Não tem assim nada que tu olhes, ou uma pessoa do senso comum olhe e diga, ou até outra pessoa de outro país, olha e diga: "É português". Bem, pode Ah, chegar por "é português" porque ela diz Portugal, mas, nesta de €1 talvez não seja tão fácil. é Se eu te verdade, mostrasse só esta e tu não soubesses, tá até podemos difícil. deixar esse desafio para as pessoas que vão assistir, realmente do Brasil, se esta moeda lhes diz alguma coisa, É, o que é que boa. pensaram mal viram a moeda. E na altura, pronto, foi assim, e eu acho que hoje em dia, mesmo assim, as pessoas não sabem ainda o que é que são os símbolos. É, Esta informação, claro que foi comunicada, não é? Mas assim, se perguntarmos a uma pessoa na rua qual é o símbolo, eu não sei se vão saber responder. Então, elas têm todas um símbolo diferente, não é? A de 1, 2 e 5 cêntimos, que é a primeira, sim. ela tem este símbolo, e o que é que eles todos são, eles simbolizam, entre aspas, ou fazem parte da mesma categoria ou mesma família de símbolos. Uhum. Eles são símbolos de validação dos documentos condais e régios portugueses. E depois tem um Oh, período entre 1134 e 1144. ok. E isto é o quê? Na de 1, 2 e 5 cêntimos, aparece-nos o símbolo que era usado pelo Dom Afonso Henriques, Dom Afonso I, em 1134. Uhum. Isto são símbolos que eram usados realmente para validar os documentos régios e condais. Eram estes símbolos que eles colocavam nos documentos. Ok. Depois a de 10, 20 e 50 cêntimos continua a ser. Aliás, eles são todos símbolos dele, são todos símbolos do Dom Afonso Henriques. E este já é de 1142. Ok. E a de 1 euro continua a ser dele também, mas é de 1144. Ah, tá. Ou seja, isto são símbolos bastante portugueses e Mas de um bastante período muito específico, específicos, né? É isso, é. muito específicos e muito portugueses, porque estamos a falar mesmo da fundação de Portugal. Estamos a falar mesmo no início. Até que podemos ver que as moedas têm uma ordem cronológica. Elas vão de 1134, passam depois por 42 e depois a 44. Elas têm uma evolução, elas não são feitas, elas tal como evoluem no valor, evoluem a nível dos anos. Ok. Se formos a ver as primeiras, a de 1134, as moedas mais pequeninas, por isso é que eu coloquei documentos condais e régios. Porquê? Porque o Dom Afonso Henriques, ao que se sabe, ele só começa a adotar o título de rei a partir de 1139. E este símbolo é de 1134. Ele até poderia já dizer que era rei, porque eu disse que ele adotou o título. É Ah, quase como ok. se. Claro que teve o apoio dos nobres, mas depois tivemos que esperar pela bula papal realmente a declarar. Mas aqui, e depois conseguimos perceber também que temos os castelos e temos os escudos portugueses, tivemos aí os escudinhos embaixo Sim, e os castelos, sim. e depois temos sempre, em todas as moedas, temos as estrelas. É, As sim, estrelas verdade. não são nossas, não são relacionadas ao Estado português, mas sim as 12 estrelas da União Europeia. Ok. Porque se nós, por acaso, não trouxemos nenhum exemplo, mas trouxéssemos um exemplo de uma moeda, talvez a espanhola, iríamos ver que ela também tem as 12 estrelas. Elas não estão todas colocadas da mesma maneira, não são todas assim. Há estados que não querem, ou colocam de um lado, ou colocam à volta, depois depende muito do estado. Porque as moedas do euro são muito características de cada país. Aqui, ó. Estas já são um bocadinho diferentes. Estas continuam a ser à volta, Mas tem mas a há a umas. estrela, né? Sim, mas têm sempre a estrela. Só É. que estas já são destacadas, as nossas são puxadas para dentro. Por exemplo, é uma diferença.
É verdade. Para mostrar que elas não são todas iguais. E aqui Boa. o símbolo já é diferente, já é um símbolo, já tem a ver com o Uma que pessoa, né? Espanha deliberou Sim. para as suas moedas. Boa. E aí, pronto, então falamos aqui das moedas, agora vamos para o principal aí, né? Que o pessoal gosta de receber no final do mês, né? Ou no início do mês, né? Ou quando puder receber, são as notas aí, os famosos euros. Sim. É Olha, assim, se me bonitos, quiserem viu? dar tudo em moedas, eu também não me vou importar. O mesmo valor, né? Tá bom, né? É, eu também não me vou importar. Por isso, como estávamos a dizer, como já dissemos, as notas não são diferentes. O que são diferentes são as moedas. As notas são iguais. Aham, Se fores a outro país, a nota vai ser igual. Não é como aquelas que nós vimos no escudo, que são muito características nossas, sim. mas as notas já são iguais para a zona euro. Ah, E legal, isso eu não sabia. Então, as moedas têm especificidade do país, as notas não, é um padrão aí, euro. Ah, boa, isso eu não sabia. Legal. elas são iguais. E também tem uma evolução, porque nós vemos que elas não são iguais. Elas também têm uma simbologia. E então, o que é que nós podemos perceber? Na parte da frente das notas, nós vemos o que é que nós conseguimos ver? Nós vemos portas ou vemos Sim, janelas. verdade, é. Elas não são todas de portas. Por exemplo, a de 20 não são portas, são vitrais janelas. E traz, é. E depois no verso, por acaso também não temos nenhuma do verso, mas o verso, elas têm também também têm um desenho. Elas, no verso, elas têm pontes. E as pontes também são diferentes. Tal Vou como aqui colocar temos as aqui. portas e as janelas que são diferentes de notas para notas, no verso temos pontes e elas também são diferentes. Então, enquanto não temos uma foto aqui a Aqui. aparecer miraculosamente, agora apareceu, pronto, elas têm uma ponte. Então, o que é que simboliza, pronto, podemos começar com a parte de trás. A parte de trás das notas, porque é que são pontes? Porque é que não é outra coisa qualquer? Porque é que não é uma continuação de um edifício por dentro? Sim. Já que tinha a porta, porque é que não é o edifício dentro? O edifício todo, sim, é, sim. Pronto, então, o que a União Europeia defende é que as pontes são a ligação e a comunicação entre os Estados-membros. Ok. E na parte da frente das notas, porque é que são janelas e pórticos? Porque é que Peraí. não são ruas? Elas Essa são. daí, a da ponte eu quase que eu adivinhava. Agora, dessa daqui não faço a mínima ideia. Então, as janelas e os pórticos, eles dizem que representa a abertura e a cooperação entre os Estados-membros. Ah, É por isso que são abertura. portas e Sim. janelas. Ok, faz sentido. Isto, sim. Mas Boa. lá está. Tu já pegaste, tu estás cá, não é? Já estás cá há Sim. bastante tempo. Tu pegaste em moedas, já para não falar dos escudos que nunca pegaste, mas se Não. pegasses nos escudos também não ias saber algumas personagens, mas os escudos, eu creio que os escudos tinham a dizer as personagens. Mas agora, nos euros, pegaste nas moedas já diversas vezes. Já pegaste nas notas diversas vezes. Mas nunca paraste para pensar o que é que podia ser. Não. Ou pelo menos olhaste para as moedas e pensaste que símbolo esquisito, É, o design devia estar completamente maluco quando ele estava a fazer isto. Que não coisa mais fazia horrorosa, não mínima é? ideia. E os monumentos e os símbolos que tens nas notas é precisamente também a mesma coisa. Mas os símbolos que nós temos nas notas e também são uma evolução. Só que não são assim tão fáceis. Se uma pessoa não parar para analisar, talvez não consiga perceber. Os símbolos das notas são nada mais, nada menos que estilos arquitetónicos. Ok. Então, é uma evolução também, Ah, porque eles são todos diferentes, parar, são todos diferentes, eles não se repetem. Aqui vai faltar a de 500, porque a de 500 foi fora de circulação, agora já não existe. Eles tiraram as 500. Então, se andamos para a foto de trás, que vemos melhor os monumentos, então a de 5 era clássica. Depois passamos para a de 10, é o românico.
Depois a de 20 é o gótico. E a de 50 é o renascentista. A de 100 é o barroco. Só devia de haver esta nota em Braga. Está tudo é barroco, só devias usar moedas de 100. Verdade, é. Só tinha ter nota de 100 lá. Só devia ter notas de 100. E depois a de 200 é o ferro e o vidro, que é toda a arquitetura que tu vais ter no século XIX. Vocês não devem de ter tão presente como nós, mas nós, por exemplo, se virmos Soares do Palácio de Cristal, o antigo Palácio de Cristal, que agora é o Pavilhão Rosa Mota e agora já tem outro nome, vais perceber um pouco isso, porque o Palácio de Cristal era mesmo cristal. Espanha ainda acho que ainda tem o deles. Então é basicamente esta parte do ferro e do vidro é o gosto que tu ganhas no século XIX com o ferro e o vidro. A Ponte Luís I, a Torre Eiffel, Sim, são casos destes, de arquitetura do ferro. do ferro. Sim. Não tanto do vidro, mas as casas depois também têm isto. As casas depois vão buscar os vitrais, muito neste estilo do ferro e o vidro. E O é isto que as panorama geral notas é esse, né? simbolizam. Muito Exatamente. legal. Porque depois as notas, como eu te estava a dizer, complementam-se e vai evoluindo o período clássico. Vai desde a era clássica, desde Grécia, Roma, passa para o românico, para o que nós vemos aqui, Idade Média, pré-Idade Média. Depois vai ao gótico, que é o que tens, por exemplo, no mosteiro, tens o Mosteiro Jerónimos, mas o Mosteiro Jerónimos é manuelino, mas tens Batalha, tens mesmo nenhum, Batalha, Alcobaça. O gótico basicamente são todas aquelas estruturas, para quem nos estiver a ver e não tenha tanta noção, porque as Américas não têm tanto estes estilos arquitetónicos, porque foram descobertas um bocadinho após. Vocês têm muito barroco, sim, mas não têm tanto estes para trás. verdade. Mas o gótico é toda aquela estrutura, aqueles mosteiros gigantes com muita luz, é como a Notre Dame, por exemplo. Sim. As românicas são as outras mais fechadas, como tu tens, por exemplo, Rates, que é aquela igreja mais fechada, mais escura. Pronto. E depois vais evoluindo, depois vem o barroco, que é realmente o que tu vês em Braga, é o que tu vês também no Brasil, imensos, Salvador e por aí fora. E depois, pronto, vais outra vez ao ferro e ao vidro. E depois a de 500 era o contemporâneo. É a arquitetura que temos agora. Ok. Só que deixou de circular, por isso já não parou ali no ferro e no vidro. É isso. Olha, uma aula, mais uma aula de Bruna Barros, vulgo Bruna Ramos, segundo o nosso querido Marco, né? Adora te chamar de Ramos. Ele hoje não está, mas bem, eu ia dizer que eu tinha o rodapé, mas eu mesmo lá também tenho o rodapé e ele chama-me Ramos, por isso. Não, mas muito, muito bom, Bruno. Eu acho que para o primeiro episódio aí, pelo menos eu posso dizer por mim, já aprendi pra caramba, não fazia a mínima ideia. Agora, pegando numa nota, eu vou poder olhar, vou poder entender. Adorei a história das pontes ali na parte de trás das notas, né? Que faz todo sentido, né? Da União Europeia, né? Da Europa em si. Muito legal mesmo. Olha, e agradecer, eu acho que é o primeiro de muitos aí, em Zuga Culture. Acho que hoje foi cultura pura. Gostou? Eu gostei, eu é que tenho que agradecer vocês realmente terem me convidado para fazer esta, entre aspas, parceria. É sempre bom nós podemos partilhar o conhecimento, podemos partilhar também as nossas páginas, porque realmente é só assim que nós crescemos a partilhar e a ajudar-nos mutuamente, É que isso. acho que é super bom. E eu, pronto, eu gosto de falar por isso. Olha, Malta, vou abrir aqui uma conversa aqui de bastidores. Ela disse que não ia durar nem 15 minutos, eu acho. Eu acho que já temos aí pelo menos uns 30. Mas foi muito bom mesmo. Acho que 30 minutos para falar das notas e moedas do euro. Falamos dos escudos também, acho que foi bastante importante ali, dando contexto da simbologia. Falamos de personagens históricos de Portugal, também foi bem importante. Então, Malta, o episódio de hoje foi esse, simbologia das moedas e notas do euro em Portugal, com a Bruna Barros, do Reinos. Sigam lá na rede social. Eu não sei ainda se ela tem um projeto de ter um canal do YouTube, ela tem por enquanto só o Instagram, mas já tem outros projetos vindo aí, então, por favor, vá lá no Reinos. Você que português, eu acredito que vai ter muita malta portuguesa que adora falar de história, adora comentar. Olha, vá lá no Reinos, então, já vai lá no Instagram, Reinos_PT,
Já segue lá a Bruna no Instagram também. E padrão, né, aqui no Zuga TV, curte o vídeo para que mais pessoas possam ver. Malta Portuguesa gosta de ver sua história sendo falada, então, se você curtir no vídeo, o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Se inscreve no canal também para dar aquela força. E, claro, novidades virão, mais novidades. Essa era uma das novidades. Primeiro episódio está feito e virão mais coisas aí, mas essa com a Bruna aí, pelo menos é a primeira de várias aí. Beleza? É isso, Bruna? É isso, é isso. Eu só peço desculpa aos nossos ouvintes portugueses que gostam de ouvir a história de Portugal, que realmente eu troquei o cabo, mas pronto, o continente estava certo, por isso, não me chacinem realmente por causa disso, porque pronto, isto, uma pessoa troca-se um bocadinho nos cabos. Acontece, é isso, acontece, Malta, fique tranquilo. Malta, até a próxima e valeu! É isso, eu sabia que não ia durar 20 minutos, 15 minutos, eu sabia que me ia trocar em alguma coisa, eu sabia! Sim, eu sabia. Ai, que estupidez! Mas eu troquei o cabo, meu Deus! Mas é que eu não queria secar muito, percebes? Que é para não dar estes ases. Muito bom. Mas tá top, pô, tá top, é isso. Começa assim, tá bom.